Eu quero compartilhar com vocês. Nós estamos na nossa série Disciplinas Espirituais que Transformam. No final de semana passado, quem estava aqui domingo passado, levante a mão, só para eu saber. Glória a Jesus. Nós falamos de contemplação. Quem não pôde estar aqui no domingo passado, levante a mão. Maravilha. Nós falamos de contemplação, parte 1, e hoje nós vamos falar de contemplação, parte 2. Antes de a gente dar prosseguimento, tem alguém nos visitando aqui nessa noite? Seja bem-vindo, seja bem-vindo, meu querido. Hoje é um culto atípico, tá, gente? Houve toda a homenagem por ser o Dia Internacional do Pastor, eu não sabia, tá? E, pra falar a verdade, é a primeira vez que isso acontece, então eu fiquei muito feliz e muito emocionado também. E hoje eu quero acrescentar algumas coisas a respeito do tema contemplação. Nós vamos abrir nossas Bíblias em Efésios, no capítulo 1, no verso 18. O apóstolo Paulo, ele faz uma oração pela igreja de Éfeso. E ele diz o seguinte, no verso 18: Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Feche seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Querido Espírito Santo, nós convidamos o Senhor para estar aqui nessa noite e pedimos que o Senhor derrame graça sobre nós, sobre o nosso entendimento, em nome de Jesus. Qualquer tentativa de frustrar, impedir, dificultar a ministração da sua palavra nos nossos corações, seja desfeita agora em nome de Jesus. Senhor, desarticula Satanás e os seus planos, desarticula, Senhor, o inimigo com as suas tentativas malignas, Senhor, de nos dispersar, de mexer com as nossas emoções e sentimentos de maneira que a palavra ela se perca em nossos corações. Não permita que isso aconteça e que nessa noite o teu Espírito Santo ele conduza tudo. É aquilo que eu, na minha limitação, não for capaz de comunicar, o Senhor comunique ao coração dos teus filhos em nome de Jesus. E todos dizem amém. Aleluia. O apóstolo Paulo, semana passada, antes de eu falar do que eu ia falar, nós falamos sobre contemplação. E eu defini contemplação de maneira muito simplória como a capacidade de se concentrar em Cristo ignorando todas as outras coisas. De maneira simples, isso seria contemplar. Seria olhar para Jesus na nossa prática diária, no nosso cotidiano. Olhar para Jesus, suas promessas, sua palavra, seu caráter, sua fidelidade, enfim, olhar para Ele e ignorar as circunstâncias. Tanto é que nós assistimos o vídeo, aquele trecho do filme A Cabana, onde um homem está afundando com circunstâncias adversas, memórias, lembranças que o atingiam profundamente na sua alma, e a figura de Cristo aparece andando sobre as águas e o chama para olhar fixamente para os olhos dele, dizendo: olha para mim. E quando ele focava em Jesus, os seus problemas eles desapareciam ou eram resolvidos, suas memórias, suas emoções eram colocadas no lugar. Isso representa o que é contemplação. O poder da contemplação de aquietar a nossa alma e nos fazer saber que o Senhor é Deus. O Senhor disse: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A gente vai aquietar a alma à medida que contemplamos o Senhor. Não é possível aquietar a alma enquanto você contempla o problema, enquanto você contempla a dificuldade, enquanto você contempla a desgraça, enquanto você contempla a catástrofe. Não tem como encontrar paz e nem aquietar. A nossa alma fica inquieta e fica desesperada diante das contemplações da nossa alma. Nós precisamos aprender a contemplar Jesus. E o apóstolo Paulo, ele ora para a igreja de Éfeso, pela igreja de Éfeso, dizendo
que eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Veja bem essa figura, olhos do coração. O que são os olhos do coração? É a capacidade de enxergar as coisas de uma maneira alinhada com a vontade de Deus. É quando pelas nossas emoções, é quando as nossas emoções elas estão perturbadas, angustiadas, os nossos pensamentos estão gerando esse tipo de sentimento em nós. E aí o nosso coração, ele decide olhar para Jesus, para ter uma revelação, um entendimento. Resultado da contemplação sempre será revelação. Se você não contempla, você não tem revelação. Se você não tem revelação, você está à deriva. Você não sabe para onde ir. Você não vai caminhar como um cristão. Você vai ter extrema dificuldade de ser um cristão que vive uma vida abundante. Portanto, nós precisamos que o Senhor faça isso por nós. Ele abra os olhos, ilumine os olhos do nosso coração. Eu definiria da seguinte maneira: é a maneira como emocional pelas quais nós iremos olhar as circunstâncias da vida. Quando emocionalmente eu estiver olhando a partir dos olhos de Cristo, o que eu sinto será diferente de quando eu olho a partir das circunstâncias. Todo desespero, ansiedade, depressão, angústia nasce desse olhar espiritual fechado, porque quando nós nos deparamos com as adversidades, nós só conseguimos enxergar ela e todo o prejuízo, o potencial de prejuízo que ela pode nos causar, e esquecemos que existe um Deus que também tem um potencial ainda maior, absurdamente maior do que o nosso problema de nos afetar, e isso é abrir os olhos do coração. Você está sofrendo, veja bem, eu quero pontuar algo aqui nessa introdução, que ela é salutar a gente entender. Você está sofrendo mais do que deveria, veja bem, porque humanamente falando, nós vamos sofrer diante das adversidades. É impossível. Quando Paulo fala aos Coríntios, e na sua primeira carta, no capítulo 4, quando ele diz, perplexos, mas não desanimados. Toda vez que ele vai fazendo essa relação de um comportamento, angustiados, mas não desesperados, ele vai falando que, por um lado, como humanos, vamos sentir, por outro, esse sentimento não será exagerado demais ao ponto de nos desestabilizar. E é aqui que eu digo, talvez, porque você não contempla, você sofre mais do que deveria. Você, ao invés de estar apenas perplexo com as situações que te acometem, que você está vivenciando, você está desesperado. Veja bem que existem dois níveis de sentimento aqui. Coloque esse texto, 1 Coríntios 4. Eu nem estava na minha mensagem, mas o Espírito Santo trouxe aqui agora, e eu vou discorrer sobre ele. Já vou passar do meu horário, gente. O Espírito Santo está falando aqui, está queimando. Então eu preciso falar. Bota 1 Coríntios 4. Deixa eu lembrar só qual é o versículo exato. Isso aqui não estava na programação. A partir do 12. Não, acho que não é 1 Coríntios não, é 2 Coríntios, será? Cadê? De modo que a morte atua em nós, mas em vocês a vida. Não, aí está 2 Coríntios. Primeira. Está aí? É 2 ou é primeira, gente? Peraí. É 1 Coríntios, filho. Está 2 aí. Oxê, peraí. Segura aí, vamos calmar. Não é esse não. É 2 Coríntios mesmo. Deixa eu ver. Perplexos, mas não desanimados. Tristes, mas não abatidos. Alguma coisa assim. 2 Coríntios 4,16. Obrigado. Eu pensava que era 1 Coríntios, mas 2 Coríntios 4,16. 4, está no capítulo 1. A gente vai conseguir, vamos lá. Olha, gente, desculpa. Eu tirei aqui, tinha dinheiro no meu bolso, eu nem sabia.
Tá até lavado, lavei dinheiro é pecado. Segura aqui. Lavagem de dinheiro, meu irmão, olha. Tipo, está duro. R$20 aí, R$20. Já dá para lanchar depois do culto. Ó a benção. Por isso não desanimamos. Ele já começa assim, olha que maravilhoso. Veja bem, veja bem. Acompanha comigo o raciocínio. Nós estamos falando de contemplação. E de que muitas vezes, por falta de contemplação, a gente sofre mais do que a gente deveria. E aí a Bíblia vai colocar parâmetros de que, como humanos, nós vamos sentir determinadas coisas, mas às vezes estamos sentindo mais do que deveríamos. Por isso não desanimamos, embora exteriormente nos desgastemos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois o nosso sofrimento, passa aí, tem certeza que é isso aí? Mas deixa aí, olha só, foi sem querer, não tinha planejado não, mas olha o que está escrito aqui. Hoje está tudo diferente. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Agora volta no verso 8, a partir do verso 8. De todos os lados somos pressionados. Ser pressionado, se sentir debaixo de pressão, sentir que as coisas estão difíceis, é humano. Mas desanimar é outra parada. Já é uma questão do que você está contemplando. Veja bem, gente, eu vou até esquecer esse esboço aqui. Acho que eu vou ficar só com isso aqui que Deus está falando aqui na hora, assim. Você viu como terminou esse trecho da palavra? Quando nós fixamos os olhos naquilo que não se vê, o nosso coração tem uma outra resposta diante das adversidades. E aqui ele está dizendo, de todos os lados pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, assustados, espantados quando algo acontece, mas não desesperados. Humanidade, aquilo que está para além daquilo que deveria ser comum para quem tem fé. É normal você ficar perplexo como um cristão quando algo te acontece, mas você não deveria desesperar da vida. Você deveria manter os olhos fixos em Jesus, porque a contemplação ela te capacita a sentir o que era humano, sem perder o controle sobre isso. Veja bem, olha o próximo. Somos perseguidos, mas não abandonados, enquanto tem um grupo de pessoas nos difamando, caluniando, querendo nos prejudicar. A consciência de que tem alguém que nos ama, nos consola. Contemplação é contemplar a verdade. Obrigado, meu amor Guduga. Abatidos. Eu tenho vivido tempos assim, de determinados momentos de abatimento emocional, mas destruído? Jamais, jamais, porque eu sei em quem tenho crido, e eu sei que o meu Redentor se levantará sobre a terra, aleluia, e isso serve para a sua vida. A grande questão é, para que a gente entenda essa dinâmica aqui, de Coríntios, a gente precisa definir o que a gente está contemplando. Vamos exemplificar isso aqui. Vamos supor que você está passando por um momento muito difícil da sua vida. Seja ele no seu casamento, seja ele nas suas emoções, seja ele nas suas finanças, não importa, sua saúde. Algo muito difícil está acontecendo com você. Você vai ter sempre duas perspectivas. Você pode contemplar Cristo, sua palavra, seu caráter, e definir que você pode ficar abatido diante dessas situações, mas essa contemplação impedirá que você seja destruído, que você abandone a fé, que você diga assim, não aguento mais, eu vou desistir desse negócio, eu não quero mais saber com esse negócio de igreja. Já parou para pensar que tem até um pensamento ilógico quando a gente não está contemplando Cristo, nem racional o nosso pensamento é, porque veja bem, vamos supor, começam a acontecer coisas difíceis na sua vida por esse lado aqui, ó. Aí qual é o teu pensamento? Vou desistir da fé. Me responde, qual a relação que há entre uma coisa e outra? Significa que quando você sair da igreja, você não vai mais fazer problema. Quando você desistir da fé, não vai mais acontecer nenhum problema com você e tudo vai se resolver, é isso? Você percebe quão irracional é o pensamento? É porque a gente está desesperado. Sabe por que esses pensamentos irracionais eles vêm? É porque a gente está desesperado.
E por que a gente está desesperado? Porque nós estamos contemplando o problema ao invés de contemplar a Cristo. Esse é o grande problema. O poder da contemplação, veja bem, contemplação é uma disciplina espiritual que alguns de nós já praticam sem saber que ela existia. Alguns de nós não praticam por não saber da existência dela. Mas uma vez que você sabe, você tem que tomar uma decisão a respeito disso. O que você vai fazer? Você vai continuar contemplando o quê? Seus problemas ou a Jesus? Você vai deixar que por falta de contemplação você seja destruído, você fique desesperado, se sinta abandonado? Todos esses sentimentos eles surgem porque você parou de contemplar Jesus. Os problemas vêm e você sente: Deus não me ama, Deus não está comigo, olha o que está acontecendo comigo. Os problemas surgem e você pensa: eu preciso desistir, eu estou desesperado, eu preciso começar a voltar a fazer o que eu fazia. Quando tudo que você precisa é parar, quietar sua alma, quieta a tua alma, como já disse a Tamires, na verdade a palavra de Deus, aquieta a tua alma e olha para Jesus. Diga como Davi, ele era muito especialista em conversar com ele mesmo. E ele dizia: porque está abatida dentro de mim a minha alma. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Espera em Deus, pois você ainda o louvará. Aleluia. Gente, eu estou extremamente confiante. Eu não estou vivendo um mar de calmaria na minha vida. Mas eu estou com uma convicção tão poderosa, porque eu decidi com todas as forças do meu coração contemplar a Cristo. Pela manhã eu acordo e olho para Jesus. Quando os problemas tentam vir na minha mente, eu os substituo por Cristo e começo a declarar as promessas e a palavra de Deus. Isso me enche de fé e de alegria. A contemplação, ela é algo poderoso. Aí isso aqui não estava na mensagem, não estava, mas Jesus tinha preparado. Nesse sentido, eu vou concluir, eu vou só terminar com alguma coisa do que eu preparei, do que eu havia preparado, mas não estava no coração de Deus, parte disso aqui, acredito eu. Lucas capítulo 10, verso 38 a 42, nós temos a história de Maria e Marta. E cabe muito bem nessa reflexão que nós acabamos de fazer. Você vai perceber que parece que era uma mensagem só, porque ela é uma mensagem só do coração de Deus, não tem nada a ver comigo. Aí eu só sou o carteiro, eu só estou entregando a mensagem. Essa é a mensagem correta que estava no coração do Senhor e eu nem sabia. Mas olha o que diz em Lucas 10, 38, na vida, nesse relato de Maria e Marta. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu na sua casa. Maria, a sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor. Veja bem, isso aqui é contemplação. O que Maria decidiu fazer foi contemplar. Mas veja bem, não vamos distorcer a ideia de contemplação, que é ficar sentado e ficar olhando para Jesus. Nesse caso foi, mas nem contemplação não se resume a isso. Contemplação é um estado interior de olhar para Jesus e decidir ter uma ótica, uma visão da vida a partir de Cristo e da sua palavra. Mas Maria sentou aos pés de Jesus, ouvindo o que ele dizia. Contemplação é olhar para Cristo e o que ele está dizendo. Olhar para Cristo, para o que ele diz na palavra dele para você, a respeito da sua circunstância, da sua vida ou da sua pessoa. Isso é contemplar a Cristo. Por outro lado, tinha uma outra pessoa, ativa, mas não contemplativa. Marta. Mas veja bem, o problema de Marta não são as atividades dela, é a falta de contemplação. Nós vamos já falar disso. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Então, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz a ela que me ajude. Diagnóstico de Jesus na sequência. O Senhor respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Eu gosto da tradução original, que a palavra inquieta é traduzida como ansiosa. Versículo 42. Contudo, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe
lhe será tirada. O que acontece na nossa vida quando nós vivemos uma vida não contemplativa? A gente vive uma vida religiosa. Como é que eu sei que eu estou sendo um religioso e não um cristão vivendo na sua essência? Aliás, eu vou refazer essa frase. Quando é que eu sei que eu estou sendo um cristão nominal e religioso ou um cristão que está vivendo a essência do Evangelho? É pelos sentimentos que estão sendo gerados dentro de mim. Veja bem, diante de Jesus, Marta está ansiosa e preocupada. Por quê? O que ela contemplava que diante do Mestre, ela se mantinha ansiosa e preocupada? Pela lógica, se eu estou contemplando, veja bem, contemplar não é olhar com os olhos físicos, porque com os olhos físicos ela estava vendo Jesus. Só que o coração dela via outra coisa. Ela só via preocupação e ansiedade sobre o que Jesus vai pensar. Eu preciso fazer isso, eu preciso resolver aquilo, eu preciso fazer os trabalhos, eu preciso alimentar as pessoas. A preocupação de Marta e a contemplação do coração de Marta era com as circunstâncias. Maria contemplava a pessoa de Cristo e suas palavras. O que a gente aprende com essa história? A gente aprende o seguinte: que eu posso viver uma vida toda dentro da igreja sem nunca contemplar Jesus. Eu posso vir para cá, eu posso cantar as músicas, eu posso varrer a igreja, eu posso servir em qualquer área, mas ainda assim eu posso fazer tudo isso sem olhar para Jesus. Eu posso fazer por Ele, sem contudo experimentar dele, contemplar a pessoa dele. Isso é muito perigoso, porque tudo que nós falamos na introdução dessa mensagem, o resultado final de alguém que vem para a igreja, participa das atividades, veja bem, eu não estou dizendo que isso é ruim, eu estou dizendo que você precisa simplesmente dar um passo a mais na sua vida cristã, ao invés de somente ser um frequentador de culto, ao invés de ser um frequentador de célula, ao invés de você cumprir com todas as atividades, você precisa se envolver no seu interior com Cristo. Você precisa olhar para Ele com o seu coração. Seria mais ou menos, vamos tentar colocar isso de forma prática, no caso de Marta e Maria. Enquanto Jesus entrava pela porta, ao invés de Marta está preocupada com todos os afazeres, ela poderia pensar: como eu vou desfrutar desse momento com Ele? Depois eu vou servir. Ela poderia chegar a Jesus: tem algumas coisas para fazer, mas eu queria ter um tempo com o Senhor. Mas ela estava preocupada demais com outras coisas, preocupada e inquieta. Todas as vezes que você não contempla, o resultado é preocupação e inquietação. A falta de olhar para Jesus com os olhos do coração iluminados é ansiedade e preocupação. É muito difícil encontrar alguém olhando para Jesus angustiado, inquieto, preocupado. Essa pessoa, ela está confiante. Ele está abatido às vezes com as circunstâncias. Você pode estar abatido e está tudo bem. Você é um ser humano. Ei, tá difícil. Aquele abatimento está vindo, né? Mas veja bem, existe um abismo entre algo te abater e algo te destruir. Tem gente que está sendo destruído pelas circunstâncias. Quando as circunstâncias vêm, eu disse isso para o Senhor recentemente, eu disse: Jesus, estou bem abatido com tudo que está acontecendo. Entretanto, a minha convicção nunca foi tão grande, tão forte quanto ela é hoje. Eu sei o que eu quero e eu sei o que eu quero viver. Eu sei o caminho que eu quero trilhar e eu quero estar com o Senhor todos os dias da minha vida, não importa as circunstâncias. Eu vou chorar quantas lágrimas forem necessárias nesse processo, mas eu sei que o Senhor está trabalhando em mim. O Senhor tem um plano, o Senhor tem um propósito. Então Marta é o símbolo da religião, não necessariamente da incredulidade. Marta, a gente acha que o problema de Marta é ser ativa. Não, o problema de Marta não é ser ativa, é não contemplar. Porque ela podia muito bem estar fazendo todas as mesmas coisas que estava fazendo, mas por uma outra razão, contemplando o Mestre e sentindo prazer naquilo que ela estava fazendo, porque ela estava olhando para Ele. É como se ela tivesse assim, ó, veja bem, preocupação dela: estou arrumando droga. Aí ela olhava para Maria. Olha, Maria ali faz nada, Maria. Maria. Senhor, você não te incomoda que essa mulher não faz nada, não?
Isso é Marta contemplando Maria, fazendo comparação com ela. E se ela estivesse fazendo a mesma coisa, contemplando Jesus? Uau, estou fazendo isso aqui para o meu Senhor, olha. Ai, quando eu terminar, Ele vai ver, vai ficar tudo tão lindo, Ele vai ficar feliz, o meu coração vai se alegrar por tudo que Ele vai receber daquilo que eu estou fazendo. Você percebeu que ela continuou fazendo a mesma coisa com outra motivação? Contemplando a pessoa certa. Você está fazendo a coisa certa com os olhos no lugar errado. É muito provável que você possa estar vivendo isso, fazendo a coisa certa com os olhos na pessoa errada. Você precisa olhar para Jesus. Volte a olhar para Jesus. Portanto, nessa noite, eu vou concluir aqui. Eu tinha 3 tópicos aqui nessa mensagem, mas talvez eu faça a contemplação parte 3. Mas que o Senhor, Ele comunicou que Ele queria comunicar o coração de alguém aqui. Você sabe que Deus está falando com você. Você sabe que é o seu coração. Deus mudou, eu quero dizer para você que essa palavra falou no teu coração. Deus mudou toda a liturgia do culto para falar contigo. Em cima da hora, isso não estava nos meus planos. Foi para te alcançar, foi para tocar o teu coração, foi para transformar a tua vida, para alcançar a tua mente, fazer com que você volte os seus olhos para Ele. Aí eu te pergunto, depois de todo esse movimento de Deus em teu favor, você vai ficar inerte? Te levanta daí, nós vamos orar agora. Em nome de Jesus, fica em pé.